Olá, está começando o programa Revista TST, aqui você fica por dentro do que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques desta edição. Novacap deve pagar diferenças de horas extras a empregado. A empresa calculava o pagamento com base em norma coletiva que não atendia ao limite mínimo previsto na Constituição da República de pelo menos 50% a mais que o valor da hora normal. Sétima turma reconhece natureza salarial do auxílio alimentação de uma servidora municipal mesmo após a reforma trabalhista. E em entrevista, o ministro do TST, Evandro Valadão, fala sobre o combate ao trabalho infantil. O Revista TST está no ar. A seção 1 de dissídios individuais do TST decidiu que um radialista tem direito a 2 contratos de trabalho reconhecidos por exercer funções diferentes em 2 setores técnicos de uma TV de Osasco, em São Paulo. Além de registro como auxiliar de iluminador, a TV Ômega também deverá anotar na carteira de trabalho contrato como operador de áudio. A lei que regula a atividade de radialista prevê 3 atividades dentro da profissão: a administração, produção e técnica. A produção se divide nas áreas de autoria, direção e interpretação. E a técnica engloba tratamento e registros sonoros e visuais, montagem e arquivamento. A legislação assegura, no caso de exercício de funções acumuladas em um mesmo setor, um adicional mínimo de 40% e proíbe o trabalho para diferentes setores em um único contrato. Na ação trabalhista que gerou a controvérsia, o trabalhador contou que foi contratado como motorista, mas também tinha atribuições de auxiliar de iluminador e, por isso, recebia o adicional de acúmulo de função. Além disso, também atuava como produtor e operador de áudio. Depois de ser dispensado da empresa, ele entrou na justiça pedindo o registro de mais um contrato de trabalho, com o argumento de que desempenhava atividades em setores diferentes. O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, capital, no entanto, com base em depoimento de testemunha, reconheceu o exercício do cargo de operador de áudio e determinou que a TV efetuasse esse registro na carteira de trabalho do empregado e pagasse as demais parcelas referentes ao período trabalhado. Ao examinar o recurso da TV Ômega, contudo, a 8ª turma do TST entendeu que a prestação de serviços se dava dentro do mesmo setor e limitou a condenação ao pagamento do adicional de 40% sobre o salário do empregado a título de acúmulo de funções. Em embargos apresentados à seção 1 de dissídios individuais, o radialista sustentou que, embora fossem técnicas, a função de auxiliar de iluminador pertence ao setor de tratamento e registros visuais e a função de operador de áudio ao setor de tratamento e registros sonoros. O relator na SDI1, ministro Alberto Balazeiro, entendeu que, no caso, ficou comprovado que o empregado exercia funções correspondentes a 2 setores da atividade técnica. Portanto, a lei exige contratos de trabalho distintos. Eu estou entendendo aqui que existe uma diferença entre os setores. A própria lei entende que setores são internos à produção e técnica, enquanto que a administração não teria setores. Então, as funções diversas seriam, que dentro do mesmo setor, dariam aso ao adicional, enquanto que setores diversos dariam aso a 2 contratos. O acordo recorrido entende que setores diferentes seriam dentro de atividades. Então, há uma confusão de setor e atividade. Todos os ministros acompanharam o voto do relator no julgamento. E olha só, o tema do mês de junho da Biblioteca Délio Maranhão do TST é sustentabilidade e meio ambiente do trabalho. Para acessar o conteúdo, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Na página você encontra artigos, teses, dissertações e jurisprudências sobre o assunto. A seguir, servidora municipal assegura a natureza salarial de auxílio alimentação, mesmo após a reforma trabalhista. É daqui a pouco, a gente te espera aqui.
Estamos de volta e a gente fala agora que os julgamentos das turmas do TST ocorrem todas as quartas-feiras. E nós separamos alguns destaques para você. A 7ª turma reconheceu a natureza salarial do auxílio alimentação pago a uma servidora pública do município de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, mesmo após a reforma trabalhista. Nessa decisão, Luana, os ministros afastaram a limitação de integração salarial da parcela ao período anterior à vigência da lei. Mais detalhes desse caso com o repórter Daniel Vasques. Oi, Daniel. Oi, Anderson. Oi, Luana. A servidora foi admitida em janeiro de 2012 como agente de organização escolar. Na reclamação trabalhista, ela disse que a parcela foi criada por lei complementar, em 2005, para todos os servidores municipais. Afirmou ainda que o valor tinha natureza salarial, pois era acreditado habitualmente em cartão magnético, sem deduções, e representava um percentual significativo em relação ao salário. Por isso, pediu a repercussão do auxílio alimentação sobre as demais parcelas salariais, como férias, 13º e FGTS. A defesa do município sustentou que os valores substituíram a entrega de cestas básicas e não tinham natureza salarial. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, entendeu que o benefício deveria ser incorporado ao salário, mas limitou os efeitos da decisão ao período anterior à vigência da reforma trabalhista, que alterou o artigo 257 da CLT. Com a mudança legislativa, o dispositivo passou a prever que os valores pagos a título de auxílio alimentação não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Para o TRT, a retirada da natureza salarial do auxílio após a vigência da lei não pode ser considerada violação a direito adquirido. A servidora recorreu ao TST, alegou que as alterações da reforma não alcançam situações consolidadas antes da entrada em vigor da lei. Segundo ela, a limitação da integração salarial até essa data causaria uma considerável redução salarial. O relator do recurso na 7ª turma foi o ministro Evandro Valadão. Ele explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, leis municipais que definem direitos, vantagens ou benefícios de natureza trabalhista se equiparam a regulamento do empregador. Logo, a lei federal que alterou a natureza jurídica do auxílio alimentação não incide nas relações de trabalho em âmbito municipal. Segundo o relator, a análise do pedido deve resguardar as situações consolidadas no cenário jurídico anterior à mudança na lei. No caso, quando a servidora foi admitida, a lei municipal previa a natureza salarial do benefício e essa previsão não pode ser alterada posteriormente, ainda que por meio da lei federal. O relator observou ainda que o artigo 468 da CLT veda mudanças das condições de trabalho que resultem em prejuízos a empregadas e empregados. Estaria subentendido, não digo assim expressamente, mas estaria submetido quando eu digo no meu voto, mantendo a natureza salarial, isso incorporação remuneratória, quer dizer, enquanto perdurar o contrato de trabalho, não pode ser alterado. O ministro Agra Belmonte acompanhou o relator. Ele acrescentou que o caso precisa ser analisado sob a ótica do princípio da irredutibilidade salarial. Na 3ª turma, o princípio que vigorava era o princípio da alteração contratual, da pactuação salarial, daquilo que foi pactuado no contrato quando de seu nascedouro e que ia até o final. Aquilo que se observava era antes e depois da reforma trabalhista. Eu não tenho esse pensamento. Eu acho que algumas parcelas elas têm que se adaptar à reforma, algumas. A turma entendeu que a não integração da parcela à remuneração somente se aplica aos contratos iniciados a partir da vigência da reforma trabalhista. De maneira unânime, o colegiado aceitou o recurso da servidora e manteve a natureza salarial do auxílio alimentação com repercussão nas verbas contratuais, enquanto perdurar o contrato de trabalho. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Lembrando que ainda cabe recurso da decisão.
E na terceira turma, os ministros rejeitaram recurso da microempresa Soluções Serviços Terceirizados de São Paulo contra a condenação ao pagamento de salários referentes ao período entre a alta previdenciária e o retorno ao trabalho de uma auxiliar de serviços gerais. E quem tem mais informações para a gente sobre esse caso é o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. A auxiliar de serviços gerais trabalhava no pronto-socorro central de Itapevi. Devido a um acidente sofrido a caminho do trabalho, ela teve uma lesão no tornozelo, foi afastada do serviço e passou a receber auxílio previdenciário. Ao buscar a prorrogação da licença pela segunda vez, o pedido foi negado pelo INSS. A trabalhadora relatou que tentou retornar ao emprego, mas que ouviu da empresa que ela não tinha condições de exercer as atividades. Inconformada, a profissional buscou a Justiça do Trabalho. Na ação, ela pediu o pagamento de indenização e a reintegração ao emprego, ou o reconhecimento de dispensa imotivada e o pagamento de verbas rescisórias. Em defesa, a empresa alegou que o contrato da empregada estava suspenso, sem trabalho e sem salário. Isso porque ela havia ajuizado a ação na Justiça Federal, ainda não julgada, para restabelecer o benefício previdenciário. Na Justiça do Trabalho, o juízo de primeiro grau condenou a empresa ao pagamento dos salários referentes ao período de suspensão e determinou a reintegração ao emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença. A conclusão foi que o período após a alta da Previdência é considerado o tempo à disposição do empregador. Dessa forma, independentemente de haver aptidão para o trabalho, a empresa volta a ser responsável pelos salários, cabendo-lhe, no caso, demonstrar que a empregada se recusou a retornar às atividades, o que não ocorreu. Na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator, ministro Alberto Balazeiro, explicou que seria necessário o reexame de fatos e provas para se chegar a uma conclusão diferente, o que é vedado pela súmula número 126 do TST. O ministro observou ainda que, em regra, cabe ao empregador, com o término da licença médica, reintegrar ou readaptar a pessoa em atividade compatível com as limitações físicas e não recusar o retorno ao trabalho. A eventual readequação das funções faz parte das obrigações patronais relacionadas à preservação da dignidade da pessoa humana. Além disso, a Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho determina a adaptação do trabalho às capacidades dos empregados, levando em conta o estado de sanidade física e mental. O ministro lembrou ainda que, de acordo com a jurisprudência do TST, é responsabilidade da empresa o pagamento de salários durante o limbo previdenciário, que é, como se chama, o período em que o trabalhador é impedido pela empresa de retornar ao serviço, mesmo após a alta previdenciária. Assim, a terceira turma do TST seguiu o voto do relator e rejeitou o recurso da empresa. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rafael. Bom trabalho para você. Encerrando o nosso giro, a companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, a Nova Cap, foi condenada a pagar a um empregado diferenças de horas extras. A empresa de Brasília, no Distrito Federal, calculava o pagamento com base em norma coletiva que não atendia ao limite mínimo previsto na Constituição Federal de pelo menos 50% a mais que o valor da hora normal. A decisão foi da segunda turma. Na ação, o empregado da Nova Cap alegou que, com a fórmula aplicada pela empresa, o trabalho extra era remunerado em valor inferior ao previsto na norma constitucional. Por isso, pediu o pagamento das diferenças de horas extras. No entanto, assim como o juízo de primeiro grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, julgou o pedido do trabalhador improcedente. Segundo o TRT, o empregado havia sido contratado para trabalhar 44 horas semanais, mas com base em acordo coletivo a jornada exigida era menor de 40 horas semanais. Apesar disso, para efeito de pagamento de horas extraordinárias, a norma previa como base de cálculo as 220 horas mensais referentes à jornada de 44 horas semanais. Para o TRT, a norma coletiva que previa essa fórmula de cálculo era válida, pois a Constituição Federal reconhece os acordos coletivos de trabalho. O trabalhador recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso de revista na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, teve entendimento diferente das instâncias anteriores.
A ministra destacou que o artigo 7º, inciso 16 da Constituição da República, estabeleceu a remuneração normal como base de cálculo para o adicional de 50%. Segundo ela, a eleição de um outro divisor dissociado da jornada efetiva resulta em um salário-hora inverídico, com repercussão em outras verbas trabalhistas, como férias, FGTS e 13º salário. Para a ministra, a adoção dessa base de cálculo para o pagamento de direitos sociais previstos na Constituição Federal é inadmissível. A relatora observou ainda que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha afirmado tese em 2022 de que são constitucionais as convenções e os acordos coletivos que limitam ou afastam direitos trabalhistas, é necessário que sejam respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. O mesmo julgado assinala que os casos em que as normas coletivas podem reduzir garantias são excepcionais, limitados às situações em que a lei ou a própria Constituição autoriza expressamente a restrição ou a supressão do direito. Para a relatora, a cláusula da indisponibilidade assegura que a negociação coletiva não servirá como instrumento de renúncia ou de retirada pura e simples de direitos trabalhistas básicos, sob o pretexto de haver uma concessão recíproca entre os atores sociais. A decisão foi unânime, mas foram apresentados embargos. E no próximo bloco, ministro do TST, Evandro Valadão, fala sobre o combate ao trabalho infantil no Brasil. A gente te espera aqui. – 12 de junho foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E para falar sobre os desafios de erradicar essa realidade no Brasil, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, ministro Evandro Valadão. Ministro, seja bem-vindo à Revista TST. Muito obrigada pela presença. Luana, eu que agradeço a oportunidade de estar presente no Revista TST para falar desse importante tema. Ministro, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios informa que havia 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no Brasil em situação de trabalho infantil em 2019. Existe um perfil específico da criança e do adolescente vítima dessa realidade no país? Sim, Luana. Na verdade, são 160 milhões de crianças no mundo em situação de trabalho infantil e esse número que você relata, mais de 1 milhão de crianças no Brasil, é um número, na verdade, inaceitável, né? Nós somos um país desigual, né? Há imensa desigualdade social, econômica, e isso dificulta certamente o combate à erradicação do trabalho infantil. O TST, desde 2012, criou o seu programa, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil, que tem uma das suas missões alertar a sociedade brasileira para esse grave mal. Então, um dos nossos objetivos é efetivamente campanhas esclarecedoras sobre essa situação, porque ainda há grandes mitos, como, por exemplo, o trabalho não faz mal, eu quando criança trabalhei e hoje sou uma pessoa formada, enfim, é melhor trabalhar do que roubar, são grandes mitos que devem ser desmistificados, porque efetivamente existe de uma criança em tenra idade o trabalho é um ato de crueldade. A criança precisa brincar, precisa se divertir, precisa sonhar, precisa ter uma educação de qualidade para que no futuro ela seja uma pessoa apta a ingressar no mercado de trabalho e ser uma pessoa socialmente e psicologicamente equilibrada. Então, nesse sentido, nós precisamos fazer um trabalho conjunto com as comunidades, com as escolas, poder público, os cidadãos, efetivamente para combater e erradicar, quem sabe, em tempo prioritário, em tempo breve, o trabalho infantil. Ministro, quais são as piores formas de trabalho infantil no Brasil? A Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho exemplifica. Pode ser que algumas pessoas pensem que ainda não existe, mas ainda existe, por exemplo, o trabalho escravo, efetivamente escravo. Também o trabalho análogo à escravidão. A servidão de crianças, né? É uma realidade ainda no mundo, em que os pais se endividam em determinadas sociedades, né?
e para pagar as suas dívidas entregam as suas crianças para o trabalho, para aquele que é o credor dessas dívidas. Então, o trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão é uma das piores formas de trabalho infantil, como também, infelizmente, isso é uma realidade no Brasil, a exploração sexual de crianças, né? E nos rincões do país, vemos relatos na Amazônia, né, em outros lugares, de exploração efetiva de nossas crianças, a exploração sexual. A entrada de nossas crianças no mundo das drogas, na comercialização de drogas, é também uma das piores formas de trabalho infantil e que, infelizmente, existe. Todos os trabalhos que são degradantes, né, que importam prejuízo à saúde física, mental e emocional de uma criança, é efetivamente uma pior forma, uma forma de precarização do trabalho, da condição dessa criança como pessoa humana. Com certeza, ministro. E hoje, quais são os maiores obstáculos no combate ao trabalho infantil no país? Bom, nós temos uma rede de proteção, né? Na verdade, a escola está nessa rede de proteção, assistência social do país, enfim, os órgãos destinados à assistência social, os conselhos tutelares. Então, há, na verdade, uma grande rede de proteção. Mas essa rede de proteção precisa ser efetiva nos municípios, nos estados e na própria União, né? É necessário, então, que esses órgãos eles estejam efetivamente integrados, coordenados para o combate ao trabalho infantil. Me parece que o grande obstáculo hoje é essa integração efetiva, coordenada dessa rede de proteção, né? Me parece que a escola também é necessário, sempre digo isso, o ensino integral. É fundamental que as nossas crianças, ainda mais as crianças em vulnerabilidade, estejam o dia todo na escola, né? Não só para o aprendizado das matérias efetivas do ensino fundamental, mas também para o aprendizado de coisas relacionadas como a saúde, cuidado à saúde, as questões relacionadas à convivência social. Então, me parece que a escola em tempo integral é uma exigência efetiva e que pode ajudar nesse combate ao trabalho infantil. Também o Instituto da Renda Mínima. O Brasil precisa discutir a renda mínima, uma renda condizente e destinada aos pais de famílias em vulnerabilidade, para que esses não exijam o trabalho de seus filhos para a complementação da renda familiar. Então, penso também que o Bolsa Família já é um caminho, mas precisamos efetivamente de políticas públicas que incentivem os pais a levarem seus filhos para as escolas. Ministro, e quais ações a Justiça do Trabalho tem colocado em prática para mudar essa realidade? Sim, nós estamos trabalhando constantemente. Como eu disse no início, temos o Programa de Combate ao Trabalho Infantil, criado em 2012, e a partir de 2012 temos os grupos, o Grupo Nacional e os grupos regionais de juízes, né, e servidores que atuam nesse programa. Uma das nossas ações é efetivamente a de conscientização. Então, temos fortes programas de conscientização, como a do dia 12, em que fizemos campanhas, né, para o esclarecimento, né? Nessa campanha, nós tentamos desmistificar essas falas, esses mitos que ainda, infelizmente, ouvimos, de que o trabalho não faz mal, que é melhor trabalhar do que roubar. Há dados estatísticos que demonstram que o trabalho infantil, por exemplo, leva em grande número a acidentes de trabalho, acidentes domésticos, né, acidente nas empresas em que empregam, infelizmente, e às vezes de forma precária, sem a anotação da carteira de trabalho, jovens e adolescentes. Então é importante essa conscientização. O Instituto do Trabalho também atua efetivamente em programas de combate ao trabalho infantil. Temos programas muito interessantes, como o projeto Pescar, no Rio Grande do Sul, em que esses jovens eles são capacitados na Justiça do Trabalho, nas dependências da Justiça do Trabalho para o mercado de trabalho, como jovem aprendiz, né?
em convênio com empresas, com o Ministério Público do Trabalho. Temos os projetos no Pará, onde a desembargadora Zuíra desenvolve um trabalho fantástico de conscientização nas escolas públicas. Enfim, temos no Espírito Santo o projeto Feira Livre, Feira Sem o Trabalho Infantil, em que magistrados e servidores percorrem as feiras esclarecendo sobre os malefícios do trabalho infantil. Nós sabemos que muitas crianças trabalham nas feiras, né, de alimentos nas cidades, e esse trabalho é realizado no município de Vitória. Enfim, temos várias ações em vários estados onde a Justiça do Trabalho está presente de efetivo combate à prática do trabalho infantil. São ações de extrema importância. Sem dúvida. Como que a sociedade pode se engajar no combate ao trabalho infantil também? A sociedade tem um papel fundamental, porque pode pressionar o poder público a que medidas efetivas e concretas, né, sejam adotadas. É necessário que essa rede de proteção esteja sempre ativa, presente, coordenada, os conselhos tutelares também. Então, a sociedade ela é importante, primeiro, na conscientização, na divulgação, na conversa entre amigos, entre colegas de trabalho, entre pessoas, de que não se deve mais, não se pode mais aceitar o trabalho infantil e as formas de precarização desse trabalho infantil e a violência, às vezes, empregada relacionada às nossas crianças. Então, é importante que a sociedade esteja atenta, que denuncie quando efetivamente encontrar uma criança em situação de vulnerabilidade. Temos o Disque 100, temos os conselhos tutelares, enfim, é importante essa denúncia. E eu sempre digo, na dúvida, denuncie. Tá certo, ministro. Muito obrigada pela participação no nosso programa mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar um pouquinho mais sobre o combate e erradicação do trabalho infantil no nosso país. Obrigado. A gente acompanha agora mais ações realizadas pela Justiça do Trabalho pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, se encontrou em Genebra, na Suíça, com Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel da Paz de 2014. Durante discurso na Conferência Internacional do Trabalho, Satyarthi fez um apelo sobre a importância da luta contra o trabalho infantil para se alcançar a justiça social, principal pilar da conferência deste ano. O coordenador nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, ministro Evandro Valadão, e o ministro Alberto Balazeiro também participaram do encontro. Em todo o país, um mutirão de julgamentos de processos envolvendo o trabalho infantil e aprendizagem profissional foi realizado de 29 de maio a 2 de junho. Folhetos de conscientização sobre os malefícios do trabalho na infância também foram distribuídos em vias públicas. O material pode ser baixado, impresso ou reutilizado por pessoas e instituições que desejam se engajar na causa. Para acessar, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. A Justiça do Trabalho apoiou ainda a campanha Proteger a Infância é Potencializar o Futuro de Crianças e Adolescentes. Chega junto para acabar com o trabalho infantil. A iniciativa é coordenada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A campanha de 2023 traz a poesia de Braulio Bessa, ilustrada em formato de cordel pelo artista baiano Ari Falcão. Pois quando penso na infância, eu penso em algo sagrado, num solo fértil. Bom, com essas informações, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente te espera na semana que vem. Tchau!